Dólar está subindo, bolsa está caindo, juro está subindo. São sinais importantes que mostram a crescente desconfiança. Primeiro, talvez eu veja com mais otimismo a questão 2027, se vier um novo governo para resolver o populismo macroeconômico do governo atual. Vamos falar de Argentina, então? Vocês já pincelaram Bora. tanto aí. O que vocês acham que pode caminhar daqui para frente? Porque eu vejo esse momento atual como mais uma daquelas várias bifurcações que a vida nos coloca, e a gente tem que escolher um caminho. Você acha que se o governo vai continuar nessa direção? Ou ele vai perceber, meu, pode dar M, vamos tentar fazer uma curvinha aqui para pegar a estrada lá na frente? Vocês acham que isso pode acontecer ou vocês não têm esperança nisso? Quer começar? Eu começo. Ele já deu a letra do que ele quer tentar, né. Ele vai colocar regras que vão ser aprovadas ano que vem, se forem aprovadas, começam a valer em 26, e que se der ruim em 26, ou seja, em 26 foram lá, tentaram, não cumpriu, quem conserta e quem sofre a consequência desse mal feito é em 27, 28. Você já jogou grande parte das consequências do que pode vir a ser aprovado isso daí para 27. Então já está falando assim: "Ó, eu estou tentando arrumar aqui, mas quem vai pagar essa conta vai ser o próximo presidente", né. Então tem esse detalhe aí que tem que ser lembrado, né. E eu acho que 26 é binário. A resposta à sua pergunta, né, que muita gente pergunta na rua, etcétera, "Pô, mas aí o que vai acontecer?" Cara, não sei, se você me disser quem vai ganhar em 26, a gente já pode ter um direcionamento que vai acontecer. Até lá, eu acho que é um pouco de limbo e meio que no relativo aos Estados Unidos, a países envolvidos, é meio que dependente do que acontece lá fora a fatores exógenos. Mas Uhum. aqui, a não ser que tenha alguma deterioração muito pior, ou seja, piore muito antes de melhorar, não vai, na minha opinião, sair algo estrutural. Reforma administrativa, cortar, né, a máquina pública, realmente fazer gatilho automático, mudar e fazer algo diferente do que eles sempre falaram. Então é um limbo, um ano difícil, 2025, ainda com dólar forte, ainda com o mundo lá fora, não ajudando geopoliticamente, China, etcétera, commodities, etcétera. E aqui, endogenamente, a gente meio que de mão atadas, o governo, querendo fazer esses remédios, né, na superfície. Eu tenho uma pergunta, mas antes, quer fazer um Não comentário aí? quero sim, porque a verdade é que, assim, os sinais de mercado, as principais variáveis, dólar está subindo, bolsa está caindo, juro está subindo, são sinais importantes que mostram a crescente desconfiança. Mas honestamente, cara, ainda não é um cenário tipo, bateu o desespero completo. Para mim desespero completo seria câmbio acima de 7. E a gente precisa comparar com 2002, quando o Lula estava na véspera de vencer as eleições, e lá o Brasil tinha um risco de quebrar externamente, porque a dívida externa era muito alta, tínhamos poucas reservas. O câmbio lá saiu de quase 2 para 4, pois foi em outubro de 2002, Seria equivalente hoje a uns 9, né, o quase 8, é, já é quase 8. 8, né. Esse era o nível de desconfiança e desespero lá. A gente não tá nesse patamar. Hum. Hoje subiu o quê? O dólar tá subindo assim de escadinha tranquilamente. Então, ainda não bateu um desespero real no mercado e não houve um desembarque de fato do governo. Ainda há alguma sustentação na opinião pública, talvez até alguns empresários, e eu diria que aí eu concordo com o cenário do Guedini, eu imagino que vai ser uma constante deterioração, porque não haverá nada estrutural, não haverá. Então é preciso uma pressão externa, um choque maior, ou o dólar ainda mais alto, que vai bater numa inflação muito forte, um descontentamento popular, porque vai bater no custo de vida da população, Uhum. e aí um desembarque maior de aliados, da opinião pública, do Congresso, e esse precisará ser a pressão externa para que force algo estrutural. Pra mim, esse é o desenho assim do cenário 2025 e 26. E eles tentando, eles digo, o governo tentando levar, assim, aos trancos e barrancos, tentar implementar a sua agenda, vai ser difícil, cara, eu vejo como um ano duro. E difícil porque se 25 tiver essa deterioração gradual que a gente acha que pode ter, meio que sangrando aos poucos, 26 anos de eleição. Eles vão apertar o cinto e fazer algo estrutural, né. Ó, Exatamente. ou seja, Então, estamos nesse limbo até 26, por isso que eu falei que é binário, eu depende de acho quem ganhar. eu acho importante a gente estressar um pouco porque o cenário de 2025 é também delicado para o Brasil. Acho que quando a gente for falar de Estados Unidos e o mundo, espera-se um mundo de dólar forte,
Mas eu fiquei com uma pergunta de pingando quando você falou de vamos ficar num limbo até 2026 e aí vai meio que ficar para o próximo governo. Mas assim, se o PT ganhar, ou o sucessor do Lula ganhar, o próprio Lula, ele vai resolver isso? Ou se um Tarcísio da vida, vou botar o Tarcísio porque correu muito aí a história do Tarcísio Trade, né, que pode ser mas pode ser o Zema, alguém mais, um nome mais à direita ou centro-direita, enfim. Ele vai conseguir consertar, porque fazendo um paralelo com um evento que a gente já viveu, que foi em 2014, a eleição da Dilma, que ela ganhou no detalhe ali do Aécio, e eu entrevistei o Stuberger em 2019, e o Stuberger falou assim, ó, em 2014, eu rezei para a Dilma ganhar aquela eleição, porque se o Aécio ganhasse, ele não ia conseguir fazer nada, porque a bomba já ia explodir, e se explodisse no colo do Aécio, o PT ia voltar para o poder e ia ficar por muito tempo. Palavras do Stuberger ali em 2019. E eu fiquei pensando nisso quando você falou de 2026, porque, pô, será que a gente não pode chegar em 2027 num cenário de não tem conserto, quem sentar ali vai sentar com a bomba já no finzinho do pavio e pode ser o Milei da vida, não vai conseguir consertar as coisas. Esse é o ciclo de política, né, nas democracias. Vem um cara de esquerda irresponsável, faz o carpe diem dele lá, e aí vem alguém que tá um pouco menos, Carpe diem é forte. né, faz o Carpe diem fiscal que a gente tá vivendo. faz a preferência temporal dele lá, não consegue resistir ao Marshmallow Test, que aliás quem não leu, lê esse livro muito bom. Quem leu vai entender o que eu tô falando, o cara não consegue resistir ao Eu não teste li do o livro, Marshmallow. mas eu acho que eu já vi umas 10 newsletters no mercado, o famoso teste marshmallow. Mas você vai ver, se eu fizesse um teste de psicologia com todos esses caras em amostras relevantes, né, algo estatisticamente significativo de esquerda e direita, eu acho que ia dar uma diferença estatisticamente provada com relação ao teste do marshmallow, assim, eu tenho certeza que isso aí ia funcionar. Bom, mas voltando ao ponto, ah, eu acho que o que vai acontecer é que 2026 é binário, e se chegar um cara de direita para salvar, que é o que acontece nesses ciclos de democracia, aí você tá falando assim: "Pô, mas vai resolver? Porque não vai depende do que você chama de resolver, né, Thiago, porque resolver o problema mesmo seria cortar na carne, fazer algo que o Milei tá não sei o quê, mas já mesmo que não resolva a curva dívida-PIB, se for conseguir ganhar 10 anos sem quebrar, já é melhor do que ganhar o PT. Então, assim, não tem muito pra onde fugir, né, nem que seja um liberalismo aguado, né, já é melhor do que o PT, porque se o PT ganhar 26, a gente tá nas cordas mesmo, aí para não falar um francês aqui, aí deu ruim. Então, eu acho que é muito binário, assim, depende se é Tarcísio, se é Zema, espero, né, que a direita não se divida muito e que seja um pouco mais altruísta e responsável, deixe os egos de lado, porque é um momento importante. Toda hora falam que é problema, não é isso é importante, só tem uma diferença, né, o nível de dívida PIB é outro, né, o mundo é outro, a gente não está no ciclo de commodities da década retrasada, a gente não está nos juros baixos da década passada, a gente está em outro mundo, em outro nível de dívida, em outra situação em Social Security, né, em Previdência, é bem diferente dessa vez. E só o episódio que foi ao ar antes dessa conversa aqui, o Pedro Jobim, economista da Legacy, uma das grandes mentes aí do mercado, e ele falou muito sobre o, o estágio de esgotamento da economia brasileira, que vem crescendo bastante, mas já começa a dar sinais de que o crescimento pode ter sido muito em virtude dos estímulos gerados, e a taxa de desemprego já está muito baixa. Ele até trouxe uma estatística que ele fala que o desemprego médio no Brasil está em 6,5%, mas no estado de São Paulo esse desemprego é de 2%. Então, assim, é um nível baixíssimo que já dá sinais de esgotamento de modelo. Então, a gente já está num momento do ciclo, aquele ciclo positivo da economia brasileira que vem surpreendendo também já pode estar com cara de final de ciclo. Ou seja, mesmo com esse ciclo positivo, a gente não conseguiu colher os louros disso. Eu tô que nem aluno aqui pedindo a Não, palavra. vai lá. Olha só, até primeiro, talvez eu veja com mais otimismo a questão 2027, se vier um novo governo para resolver o populismo macroeconômico do governo atual. Porque, honestamente, os desequilíbrios e excessos que a gente tem agora e que precisariam ser consertados num eventual governo, um ajuste ortodoxo, ele seria mais duro num primeiro momento,
Mas, cara, não é nem de perto o que a Argentina de Milei está enfrentando e nem de perto o que a gente já enfrentou no passado, na época do Plano Real. Então, haveria um ajuste sim, mas é bem menos complicado do que já foi no passado. Essa para mim é a notícia positiva. Eh, Sobre o modelo atual, eu não tenho a menor dúvida de que esse modelo está se esgotando e ele é baseado na expansão fiscal. É muito auxílio, muito assistencialismo. Eu coloquei os dados do Bolsa Família também, não é entrar no mérito se é preciso um Bolsa Família ou não, essa é outra discussão, mas tá claro que está sendo usado como instrumento de política e não de assistencialismo. Tá sendo um instrumento populista. Saiu de 31 bilhões de 2021, no ano inteiro, para 91 bilhões em 2022, ainda com Bolsonaro, eleições, e aí 2023, 175 bilhões, e agora nos últimos 12 meses, 171 bilhões. E o que está de economia nos vários itens do pacote? 2 bilhões para 2025. Cara, não faz cócega. Só que esse modelo de expansão fiscal, ele dura muito pouco tempo. Vai durar talvez esse ano, talvez um pouco mais no ano que vem, mas logo ele cessa e a gente precisa voltar a crescer com bases sólidas. E aí com bases sólidas, é ganho de produtividade, demografia já não é favorável e a produtividade nossa está estagnada, à exceção do agro, estagnada, em alguns setores até em queda. E daí a gente fala da parte mais difícil de consertar, porque exige reformas estruturantes e de longo prazo, e que não dão frutos numa administração, e sim numa década ou mais. Aí esses são os desafios de longo prazo do Brasil, aí sim são mais difíceis de consertar. Vamos falar de Argentina então, vocês já pincelaram tanto aí, qual que é o diagnóstico que já dá para fazer sobre a gestão Milei? E aí depois a gente estressa um pouco mais do que o Brasil poderia estar aprendendo com eles. Começa aí, falei muito já. Boa. Praticamente um ano desde que o Milei ganhou, e a minha avaliação até esse momento é bastante positiva, tanto do ponto de vista de pragmatismo, o que ele conseguiu realizar, para onde está se encaminhando a economia argentina. O desafio lá era e continua sendo enorme. A política, a casta não é fácil, ele está enfrentando, acho que está conseguindo enfrentar. Eu tinha muito receio da personalidade dele, como seria o Milei com aquela retórica, o discurso mais agressivo, truculento, como é que ele seria depois na cadeira de presidente, e me surpreendeu positivamente. Tem algumas rusgas ainda, tem, até essa semana passada parece que ele cortou relações com a Victoria Villarruel, que é a sua vice-presidente, que segundo ele está mais próxima da casta. Enfim, então isso faz parte do Milei. Mas o que era o grande problema e a causa raiz de todos os males da Argentina, segundo ele, e eu concordo, nos últimos 80 anos, que é o déficit fiscal crônico, cara, ele atacou de frente e fez um ajuste, cara, draconiano, talvez mais severo do que poderia ser, talvez, cara, mas tá cumprindo a risca, déficit zero, aliás, superávit, o que não acontecia em muitos anos. Não é o primário, não, é tudo. Despesa corrente, despesa com juros, superávit, está conseguindo nos últimos 10 meses consecutivos, e está conseguindo trazer estabilidade macroeconômica para a Argentina. Saneou o Banco Central, não emite mais dinheiro, base monetária para cobrir o déficit, que já não tem. O dólar blue, que é o câmbio paralelo, que chegou ano passado, durante as eleições, disparou para quase 1.500, aí voltou quando ele ganhou a eleição. Aí depois, quando tinha ainda alguma incerteza no começo do governo dele, eu falo no início desse ano, chegou novamente quase 1.500 pesos por dólar, sendo que ele tinha realizado uma desvalorização logo que ele assumiu, reconhecendo o câmbio real e não desvalorizando porque ele queria desvalorizar, apenas reconheceu que o que tinha antes era um câmbio artificial. Mas desde então, o câmbio paralelo vem caindo e está quase no mesmo nível do câmbio oficial. Então aquele chamado deságio, que eles chamam de cepo cambiário, ou melhor, a brecha cambiária entre o dólar oficial e o dólar paralelo, está quase acabando. E isso vai abrir a possibilidade de ele finalmente acabar com os controles de câmbio, os cepos cambiários, unificar o mercado e não ter mais esse menu de dólar que tem na Argentina, dólar cartão de crédito, dólar turista, dólar paralelo, enfim. E é um sinal importantíssimo de que, cara, tá trazendo controle fiscal, previsibilidade,
estabilidade. A inflação, que disparou logo depois da alta do dólar no começo do ano, vem convergindo. A última leitura de outubro foi para 2,7%, que é o menor patamar desde novembro de 2021 e com tendência de queda. Então, todos esses ajustes ortodoxos estão trazendo estabilidade e previsibilidade. E o que é mais importante, esse é o grande desafio dele, é trazer sustentabilidade para esses ajustes. Não adianta a administração dele ter um corte e um ajuste ortodoxo rigoroso, se daqui a pouco, passa 4 anos, vem um governo mais peronista e desfaz tudo o que ele conseguiu realizar. Então, o grande desafio agora é tornar essas medidas e as reformas estruturantes e perenes. Aí ainda tem um desafio, mas pelos sinais de mercado, pela estabilidade do dólar, a queda do risco país também, que tem caído de forma sustentável, cara, eu diria que a perspectiva lá é bastante positiva. Eu complementaria dizendo o seguinte: toda a preocupação quando ele assumiu, como no caso de qualquer governo, né, mais liberal, quando pega uma bucha dessa, pegando até um paralelo que você falou, como é que vai ser 27? A preocupação é nossa, mas no primeiro momento vai cortar gasto, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a pobreza, não sei o quê. Marshmallow test, sempre vai ter um problema agora em troca de um benefício muito maior para todos ali na frente. Precisa ter coragem para fazer isso e precisa saber a ordem com que fazer isso. A ordem dos fatores importa lá. Ele foi muito perspicaz em o que ele fez em cada momento. Não adianta chegar lá, apertar um botão e desfazer tudo, que dá caos, e aí a popularidade dele cai e ele não consegue aprovar. Então, assim, a habilidade dele andar em cima desse gelo fino e conseguir fazer tudo direitinho, na ordem correta, e ainda está em gelo fino, tá? A inflação foi milagre o que o cara fez. O cara saiu de 1.400 ao ano, indo para 20 agora alguma coisa, e tá mirando para tem um plano de conversão para ir lá para single digits no ano que vem. Só que ele conseguiu isso por 2 motivos. O primeiro foi esse corte bizarro fiscal que ele fez, botou na carne mesmo um monte de coisa, conseguiu fazer no primeiro mês o primário e depois logo no seguinte o nominal, né, como falei, saiu de -15 de déficit nominal para positivo. Acabou com a mamata lá, com aquela loucura de Banco Central financiar déficit fiscal, tinha 50 bilhões de dólares de um jeito, mais 20 do outro. Estava tudo assim, surreal. E tem um segundo fator aí que é menos tangível, que é difícil as pessoas entenderem, que tem a ver até com o que eu falei ali, com o que pode acontecer nos Estados Unidos, que é o seguinte: o supply side funciona. Total. Cara, o jogo da economia, né, quando você tira o crowding out que o governo faz no setor privado, quando os agentes começam a ver: "Opa, esse cara é sério, ele tá fazendo. Pô, ele ancorou expectativa? Não. Ele não é populista? Pô, então, sabe aquele capex aqui que eu ia fazer? Eu tinha botado on hold aqui, eu vou fazer". Aí começa a empregar aquele cara que foi mandado embora do setor público. Cara, isso acontece, isso está provado, isso aconteceu em Hong Kong, isso aconteceu em Singapura, isso aconteceu na Nova Zelândia, mas tem gente que não lê história, não sabe o que acontece e acha que só funciona o keynesianismo, política anticíclica, e vamos gastar mais, e não entende que funciona. A liberdade econômica funciona. O que está acontecendo na Argentina, eu rezo muito para que dê certo, não só pela Argentina, pela América Latina, mas porque vai ser o teste que o mundo vai estar olhando, e aí, se der certo, né, se a política não atrapalhar, porque a teoria está certa, né? Os economistas que ele leu, né, o Mises, o Hayek, o Roberts, estão certos, aquilo funciona. A questão é, o que atrapalha é o que eu falei num vídeo meu lá atrás quando ele assumiu. É o Congresso, é o sindicato, é a briga que não deixa, é a briga com a mídia, mas até nisso ele foi hábil. Porque ele soube, eu até conversei com o Agostinho semana passada, falei: "Nossa, o Macri não deu certo, né? Como é que vocês conseguiram se eleger? Qual a narrativa que vocês fizeram para conseguir se eleger com o pessoal da esquerda falando: tá vendo? Vai tentar mais do mesmo, deu errado?" Já se pararam para perguntar isso, o que os caras fizeram? E os caras fizeram o seguinte, eles falaram: "Não, eles falaram a real. Não, o Macri não fez as coisas que tinham que ser feitas. Não é que foi o que a gente quer fazer, só que numa graduação menor. Não é que ele errou a dose, ele errou a direção. Vocês sabiam que ele, em vez de diminuir o ministério de 15 para 8, sei lá, igual o Milei fez, ele aumentou. Ele fez quase que um shadow government, ele duplicou função, fez um governo eficiente em cima do governo que já tinha lá a máquina, um monte de coisa que eu nem sabia. Então eles foram bons na narrativa, foram bons no timing, e tem esse fator aí que é surpresa para muita gente, mas não deveria ser, que é o setor privado tomando já, agora, um pouco do papel, pegando do bastão do setor público. O pessoal não está vendo. E conforme o cara ajeita a cadeia de estoque, os ciclos econômicos, etc.,
Aumenta a produção, né, aumenta o emprego, aumenta consumo, o negócio começa a se retroalimentar e que entra num ciclo virtuoso, a inflação Exatamente. caindo, o poder de compra real começa a aumentar. É algo que precisaria explicar também para o pessoal aqui da política brasileira. Só 2 pontos para complementar, concordo plenamente, o supply side, o empreendedorismo, a livre iniciativa, é muito subestimada quando as políticas corretas são adotadas de liberalização, de incentivos corretos, de deixar de atrapalhar, reduz burocracia, menos impostos, menos regulação. Não são chavões porque a gente acha que é bonito. É o que funciona, cara, é realmente o que funciona. E no caso do Milei, o primeiro, a questão do ajuste ortodoxo, e de fato foi um ajuste severo, a inflação disparou logo nos primeiros meses, o que já era previsível, esperado, e essa é uma crítica que quem não gosta do Milei, esquerda logo aponta: "Ó, a pobreza disparou, tá aqui ó, culpa do Milei". Cara, a pobreza, o nível de pobreza estava mascarado e represado pelas políticas anteriores. O que ele fez, como o pessoal comenta, destampa a panela de pressão, tira aquela o represamento dos preços, aí vem a realidade e claro que da noite para o dia, se o câmbio dispara, a inflação dispara, o salário real vai cair, o nível de pobreza aumenta. Mas qual é o ponto? No dia seguinte, à medida que as medidas as medidas vão dando certo, o supply side funciona, vem a estabilização, o nível de pobreza já está caindo. Disparou sem dúvida, mas já está caindo. Então não é olhar agora o efeito imediato, olha para frente. E aí é o grande benefício que a gente vai ver ao longo dos próximos meses, anos. E é o outro ponto, que eu também acho que é o mérito do Milei, e que difere do plano real, o nosso ajuste macroeconômico de estabilidade e troca de moeda. O Milei está realizando todo esse ajuste e ele está restaurando a estabilidade no peso argentino. O que significa que ele tentou e evitou uma hiperinflação. Ele poderia simplesmente, cara, eu vou dolarizar como eu prometi, encerra o Banco Central agora, azar do peso, vai hiperinflacionar, a gente troca a moeda. Isso traria um dano de curto prazo maior do que o que causou agora a inflação de 3 dígitos nos primeiros meses do ano. Seria um dano muito maior. Então ele teve um desafio maior do que foi no real brasileiro. O nosso plano de estabilização, em que consistiu? Destrói o cruzeiro, hiperinflaciona o cruzeiro real, acumula um monte de reservas e a gente reseta o nosso padrão monetário com o plano real a partir de julho de 94 e aquela moeda, deixa ela morrer, a gente mata aquela moeda. O Milei não, ele enfrentou de frente, cara, eu não quero hiperinflação, eu não quero correr esse risco, a gente vai restaurar a estabilidade e foi bem mais difícil do que foi o plano real.